Caros colegas de estudo, hoje vamos começar, tá, um assunto muito importante. Eu já citei meio de relance aqui, tá, que são as lateralizações, os movimentos laterais, tá. Eu vou tentar explicar aqui da maneira mais simples e mais prática, tá. Talvez tenha alguém que vai falar que não, mas tem esse detalhe, mas eu acho assim, eu trabalho como? Eu não fico muito preso a uma coisa muito formatada, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar de arqueamento, mas é mais arqueado, é menos arqueado. Eu gosto de brincar com um cavalo mais arqueado, lógico que na quantidade e no momento adequado, deixar um cavalo mais reto na quantidade, no momento adequado, brincar com um ângulo mais agudo ou menos, tudo isso daí. Ixi, ai, música. Tudo isso daí a gente pode brincar, a gente pode trabalhar, pode variar, tá? E se você tá pensando assim, não, mas a modalidade que eu faço, o meu objetivo e tal, eu não preciso disso, tudo bem, né? Eu entendo que às vezes um cavalo às vezes fica até mais simples de se montar se a gente não faz muito movimento lateral, não trabalha muita flexão, enfim. Porém, né, se você quer evoluir, se você quer refinar tanto você quanto o seu cavalo, se você quer ter um cavalo mais disponível, um cavalo mais flexível, um cavalo mais um cavalo que você consegue separar mais as partes dele, principalmente pensando em performance, eu não conheço cavalo de performance que não tenha algum nível, inclusive alto nível de flexão e de movimento lateral, né? A gente vê muito isso sendo utilizado e mais para frente, né? Hoje eu quero dar uma base mais teórica e mais para frente eu quero ir destrinchando isso daí, né, em como a gente vai aplicando, tá? Então, acho que é isso daí, tá? Mas de novo, tá? Vai ter um detalhezinho, não é bem assim, não é bem assado e tal, mas eu quero colocar de uma forma mais simples e mais prática, tá? Sem ficar de muito teorismo, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos para a prática, tá? Qual que é, qual que é o lateral mais básico, tá? Por qual que eu começo? Pelo, pelo ceder a perna, tá? Ceder a perna basicamente é o quê? O meu cavalo arqueado, tá? O que é meu cavalo arqueado? O meu cavalo basicamente, oh meu Deus, tô apanhando essa ferramenta ainda. Meu cavalo arqueado basicamente é meu cavalo dentro de um círculo, tá? Na trajetória, no arqueamento de um círculo, tá? Só que agora, no movimento lateral, eu tenho meu cavalo arqueado para o lado e indo em outra direção. Aqui no caso, tá? Na diagonal, tá? Eu gosto de fazer em direção à cerca, tá? Mas você pode fazer isso no passo, você pode fazer isso do jeito que você quiser, tá? Eu gosto de usar a cerca como referência, né? Trabalhando como? Venho aqui, faço uma meia volta, contra-arqueio ele, né? Aqui no caso fiz a volta para a direita ou para a esquerda e contra-arqueio ele para a direita, tá? E aí, né, com ele arqueado, levo ele numa diagonal, tá? O que eu posso brincar aqui, tá? O que eu falei para vocês que, tem gente que vai falar que é assim, que é assado, a regra é essa, não sei o quê. O que eu gosto de brincar aqui, tá? No começo, no começo que eu vou fazer, que vou começar o meu cavalo no ceder a perna, eu faço uma diagonal mais suave, ou seja, mais para frente do que para trás, ou mais para frente do que para o lado. E um ângulo, né, eu deixo a frente andar um pouquinho mais, tá? Deixo a frente andar um pouquinho mais, às vezes até dou uma desequilibrada nele para ele ir para o lado, para depois começar a alinhar ele mais, deixar a garupa atrás da paleta, né? Lembrando que a garupa tem que sempre ficar um pouquinho para dentro, tá? Mas começa a dar uma alinhada para a garupa ficar atrás da paleta e levar ele mais reto para a diagonal, tá? E aí vou acentuando também esse ângulo dessa diagonal da minha trajetória, né? Ficando mais lateral e menos para frente,
tá? Outro movimento básico, né, que muito se fala, parece simples, mas quando para você fazer uma espada dentro bem feita, né, é uma coisa complexa, que é a espada dentro, já falei. Então, eu tenho a cerca aqui, né, a cerca reta aqui, a espada dentro é como se eu estivesse num círculo, arqueada num círculo, e eu saio, na hora que eu chegar aqui, mais ou menos no ângulo de 30 graus aqui, eu saio para frente, né, saio numa trajetória para frente. Com detalhe, né, com detalhe que se fala que a espada dentro é em 3 pistas, né, eu tenho, aqui no caso, arqueado para a direita, eu tenho o pé esquerdo, mais próximo à cerca, mão esquerda, pé direito na outra linha, né? Se eu estiver olhando o cavalo de frente ou de costas, eu tenho que esconder a mão atrás do pé, o pé atrás da mão e a mão direita para dentro da cerca, tá? Então aqui eu tenho espada dentro justamente porque as espadas do cavalo ficam mais para frente, mais para dentro da pista, aliás, tá? A gente tem também aqui o pessoal do Western tem um pouco mais de intimidade, né? A gente chama isso aqui de cara ao muro, garupa dentro, né? Mas às vezes esses nomes se confundem com outro movimento que a gente vai falar mais para frente, né? Que é o rever, o traver. Então eu chamo de ceder na cerca, que é para ficar mais fácil para não causar muita confusão, tá? O espada dentro, tem que ser 3 pistas, tem que ser tal ângulo, beleza. Mas eu não fico muito preso a isso, tá? De novo, eu gosto de brincar com arcamento, gosto de brincar com ângulo. Não fico muito preso a isso. E aqui é a mesma coisa, só mudo a referência da cerca. Ou seja, se a cerca tá se a cerca tá para fora, eita meu Deus, se a cerca tá para fora do meu arqueamento, é uma espada dentro. Se tá para dentro do meu arqueamento, meu cavalo tá indo para cá, é um ceder na cerca, tá? Se o meu cavalo tá olhando para a cerca. Esse aqui também eu faço até antes do ceder a perna, porque eu uso a cerca para segurar o meu cavalo para não ir tanto para frente, né? Para começar a movimentar aqui, ó, tá? Dependendo do ângulo que você colocar, o seu cavalo vai cruzar mais ou menos, tá? E de novo eu gosto de brincar com esse ângulo aqui, ó. Eu começo ele com um ângulo mais suave, né? Acho que assim vai ficar mais fácil de ver. Começo ele com um ângulo mais suave, tirando só um pouquinho a garupa da linha, né? Tirando só um pouquinho a garupa da linha da paleta e até levar ele quase 90 graus para a cerca, né? Seria mais ou menos aqui, assim, ó. Quase 90 graus com a cerca, tá? 90 graus com a cerca eu não gosto. E se vocês fizerem, vocês vão perceber que chega um ângulo, né? Que o cavalo começa a bater os joelhos, então começa a ficar ruim. Então, tem o limite. Com o trabalho, você consegue levando mais sem ele bater, né? Ele vai tendo mais amplitude e não bate tanto, mas eu não gosto de deixar muito reto, tá? E aí, aqui entra um negócio que o pessoal começa a se atrapalhar mais. Beleza, eu tenho um cavalo arqueado. Eu consigo levar ele na diagonal, consigo levar ele para frente. Que outra figura a gente pode fazer, né? Outra figura básica. Uma curva, né? E a curva nada mais é do que um pedaço de um círculo. Então, outro movimento que a gente tem são a cedência e a contracedência ao círculo, tá? Então, aqui, né? Imagine que eu estou num ceder a perna, tá? Imagine que eu estou num ceder a perna na diagonal e eu começo a fazer com que os anteriores, né, a frente do cavalo, ande mais do que os posteriores, tá? Ande mais do que os posteriores. Eu vou colocar o meu cavalo num círculo, tá? Aqui no caso é uma contracedência. Meu cavalo está num círculo à esquerda, arqueado para a direita, tá? Vou simplificar assim, tá? Então, contracedência é o círculo. Os anteriores vão estar com uma trajetória maior que os posteriores, tá? Aqui, de novo, eu posso brincar com arqueamento, posso brincar com um ângulo, tá? Ou seja, vamos fingir que o centro do meu círculo está aqui, ó, sem muito apego à, à proporção.
Se eu coloco o meu cavalo muito reto aqui com o centro do círculo, muito perpendicular com o centro do círculo, é mais difícil para ele, tá? E quanto menor o círculo que eu estou fazendo, é mais difícil também. Começo com um círculo grande e vou diminuindo, tá? Se eu coloco ele muito na perpendicular aqui, é mais difícil para ele. Então, eu sempre começo com o meu cavalo num ângulo mais suave, igual esse cavalinho tá aqui, ó. O círculo da garupa perto do círculo da paleta, né? Pouca diferença, pouca distância aqui, ó, pouca diferença de um círculo para o outro, tá? De novo, né? A paleta saindo só um pouquinho mais, aí depois eu vou colocando ele mais reto, tá? Bom, essa daqui é a contracedência. A gente já imagina que tem uma cedência ao círculo, né? Cedência ao círculo é justamente, basicamente, o contrário, né? A garupa andando mais que a paleta, né? Imagina que eu tenho um centro do círculo aqui, meu cavalo olhando para o centro do círculo e eu faço uma trajetória em volta, tá? Faço uma trajetória em volta, cavalo arqueado para a direita, se movimentando para a esquerda, tá? Lembrando que se for fazer para a esquerda é só inverter, né? É só inverter, tá? De novo, né? Posso brincar com arqueamento, mais ou menos arqueado, posso brincar com esse ângulo, deixar meu cavalo mais suave aqui, né? Ou mais reto em relação ao centro do círculo, tá bom? Então, acho que sem muito mistério, né? E agora a gente vai começar com os movimentos apoiares, né? São movimentos mais complexos, porque os arqueamentos que a gente falou até agora, cavalo arqueado por um lado, indo para o outro, o cavalo faz na natureza, né? Por momentos, mas faz na natureza. Esses que a gente vai mostrar agora não são, o cavalo não faz na natureza, tá? Então, o primeiro movimento em si é o apoio, né? O apoio é o quê? O cavalo arqueado para a direita. Opa, deixa eu pegar a seta aqui. Arqueado para a direita, indo para a direita, tá? Indo em direção à direita, numa diagonal, tá bom? Aqui é mais difícil para o cavalo, por isso que eu já falei. É mais difícil para o cavaleiro, porque a gente precisa das duas mãos e das duas pernas trabalhando mais ativamente, equilibrando o cavalo, né? Não com mais intensidade necessariamente, mas mais ativamente, no sentido de deixar claro para o cavalo o que a gente quer, tá? E precisa do cavalo mais sustentação, mais força, né? Tudo isso daí, tá? Então é um movimento mais difícil. De uma maneira bem chula, de uma maneira bem simplista, é uma cedência perna contra arqueada, tá? É uma cedência perna contra arqueada. Lembrando que a cedência perna, eu estaria arqueado para a direita e indo para a esquerda. Aqui eu tô arqueado para a direita, indo para a direita, tá bom? Mesma coisa do outro, né? Posso brincar com esse ângulo, posso brincar com esse ângulo aqui, ó, deixar a garupa mais para dentro, menos ou um ângulo mais suave, e posso brincar com essa diagonal aqui, fazer ela mais suave ou fazer ela mais lateral, tá? Lembrando, quanto mais suave, mais fácil, quanto mais inclinado, mais difícil, tá? E quando a gente for exagerar essas coisas, a gente tem que sempre tomar cuidado, né, para não desequilibrar o cavalo, né? Para não perder qualidade de movimento achando que vai fazer, deixar ele mais flexível. Se eu colocar a garupa dele aqui do lado da paleta, eu vou ter um cavalo. Não, não. Cuidado com os exageros, que é o que a gente mais vê por aí, né? Cuidado com os exageros. Tá? Bom, falamos da diagonal e o resto, vocês vão perceber que é mais ou menos mais do mesmo, tá? Ah, mas o rever tem essa particularidade, não vou entrar muito em particularidade, só para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, tá? Se quiser aprofundar mais, refinar mais, beleza, mas vamos fazer um geralzão aqui, tá? Então, esse aqui é o traver, né? Que tem gente que também chama de garupa dentro. Alguns lugares você vai ver como garupa dentro. Então, o cavalo arqueado para a direita, indo para a direita, só que agora paralelo à cerca ou paralelo a uma referência, tá? Então, traver, beleza?
até anotar aqui, porque acho que é um nome. Ó, opa, Traver. Beleza? Desse jeito aqui que escreve. E aqui eu já perguntei para algumas pessoas, não perguntei para muita gente não, mas já perguntei para algumas pessoas, ninguém soube me responder se realmente, ou eu não consigo entender se realmente tem alguma diferença, tá? Mas para mim a diferença do Traver para o Renver é apenas a referência, tá? Se a cerca tá pro lado de fora, né, do meu arqueamento é um Traver, se tá pro lado de dentro é um Renver, tá? Se eu tô no meio da pista, tanto é os dois, né? Assim, para mim é isso. De novo, de uma maneira simplista talvez, mas esse aqui é um renver. Que a gente também pode falar que é um espado adentro, né? Contra arqueado, um espado adentro contra arqueado. Eu, inclusive gosto de fazer essa transição aqui, né? Saio no espada dentro, contra-arqueio, vou pro rever, volto pro espada dentro, e o espada dentro vira o alívio do rever, né? Então é uma brincadeira bem legal de quando o cavalo já está evoluído, né? Uma brincadeira bem legal de a gente fazer com os arqueamentos, tá? E igual a senência, né? Tem esse detalhe aqui, ó, de que eu posso colocar meu cavalo num círculo, tá? Boto meu cavalo num círculo. Aqui arqueado para direita, indo para direita. Aqui, deixa eu pensar. Aqui seria um traver no círculo, né? Um traver no círculo. Porque se eu tô, se essa aqui é a minha pista, né? É como eu faria o, como eu faria uma curva direita, né? Num traver, né? Eu só continuaria essa curva. E aí aqui entra um detalhe, né? Eu já vi em algum lugar que o rever, você tem uma ativação maior de posteriores, ele é mais difícil, ele é mais complexo. E na reta, como eu disse, eu não vejo diferença. Tanto na prática como na teoria, eu não consegui enxergar essa diferença. Porém, se a gente faz uma curva ou um círculo, aí sim, né? Porque na curva ou no círculo, os anteriores aqui no traver vão estar fazendo uma trajetória maior do que os anteriores, né? E se eu faço o renver no círculo, os posteriores vão estar numa trajetória maior que os posteriores, do que os anteriores, tá bom? Então, aqui no círculo, numa curva, para mim faz sentido que o renver é mais difícil do que o traver, tá? Mas na reta, eu sinceramente não vejo diferença. Então, pessoal, basicamente é isso daí. De novo, né? Vou reforçar muito isso. Tentei colocar de uma maneira mais simples, para ficar mais fácil de entender, de uma maneira mais didática, né? Tem suas nuances. Quer desenvolver isso, é importante ter alguém que entenda disso, te olhando, te observando, né? Porque tem detalhes que às vezes você acha que o cavalo tá arqueado, não tá, você acha que o cavalo tá no ângulo, não tá, enfim, tem vários detalhes que é importante que você tenha uma pessoa que entenda te ajudando, tá? Mas assim, eu acho mais importante a gente entender a lógica mais ou menos do negócio, né? A lógica. Você tem basicamente três direções para ir, para frente, na diagonal e num círculo, né? Você pode ir nessa direção arqueado contra arqueado, você pode ir com mais ou menos ângulo, você pode ir num, de um jeito, numa encurvatura mais ou menos acentuada, você pode ir a passo a trote a galope, a passo lento, um passo mais reunido, um passo médio, um passo alongado, trote, larará. Você pode ir com mais ou menos engajamento, enfim, uma moldura mais baixa, mais alta, enfim, você pode brincar do jeito que você quiser, né? E prestando atenção nas transições entre um e outro, entre reto, alinhado, e enfim, você aí tem uma gama praticamente infinita de possibilidades, né, do que fazer, tá? Do que fazer com o seu cavalo e deixando ele cada vez mais atlético, mais flexível, mais enfim.
mais tudo, né? Lembrando que esses movimentos ajudam o seu cavalo a, inclusive, ter uma vida mais saudável, né? Porque você vai fortalecer ligamento, você vai fortalecer musculatura, você vai fortalecer tendão, né? Se feito de maneira correta, obviamente. Se você fizer excesso ou fizer de maneira errada, é igual a gente na academia, né? Você vai lesionar, ao invés de em vez de ter uma vida mais saudável, você vai ter mais lesão, beleza? Pretendo ir nos próximos vídeos ir fazendo na prática, né, como que eu faço e tal, que eu acho que é importante também. E é isso. Espero que tenham gostado. Acho que é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Forte abraço.